Olá, estudantes, tudo bem? Boa tarde. Nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito dos elementos da comunicação. Só que antes disso, eu preciso que vocês falem para mim o que é comunicação. Andrei, o que é comunicação para você? Você tem alguma definição? Sim, a comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber uma resposta. Então, você comunica alguma coisa para uma pessoa e ela comunica para você novamente. Então, ali está acontecendo a comunicação. Ótimo, isso mesmo, Andrei. Alguém mais traz alguma definição? Ou nós podemos ali seguir? Porque realmente a comunicação é isso. Eu vou projetar aqui para vocês alguns slides, eu vou compartilhar a minha tela, para que vocês vejam a, a definição, então, de comunicação, que vem a ser a comunicação, e depois nós vamos falar a respeito dos elementos que compõem a comunicação. Nada mais, nada menos, quando nós interagimos, quando nós dialogamos com alguém, quando nós aprendemos, quando há a troca de conhecimentos. Então, quando nós interagimos, é esse processo de comunicação. E, basicamente, usamos a linguagem. Por isso que, às vezes, vocês falam a linguagem falada, linguagem escrita, linguagem verbal, linguagem não verbal. Então, nós temos ali alguns slides que eu já disponibilizei para vocês. Então, esses elementos da comunicação. A comunicação, veja aqui como aparece nos slides, é um processo social básico do ser humano. Ela vem do latim comunicare, que é participar, saber, tornar comum. Então, é um contato, é um diálogo, é um entendimento, como o Andrei falou, é interação, isso é comunicação. E para então que aconteça a comunicação, um emissor ele vai enviar uma mensagem para um receptor e eles vão então transmitir algo e quando há essa compreensão, aí sim houve a comunicação. Então, dentro da comunicação, assim, esse aqui também, né, que comunicar é preciso. Então, a comunicação ela já passou, né, por várias etapas. Os gritos, os sinais, as pinturas rupestres, a fala, a escrita cuneiforme, manuscritos, livros impressos. Hoje nós estamos aqui nesse processo das mídias, né, as redes sociais, é um meio muito grande de comunicação, então nós estamos nesse processo ali atual. E para vocês, como que seria no caso, o mundo, se não houvesse a comunicação? Quem pode abrir o microfone e falar? O que seria do nosso mundo sem comunicação? Para você, Catiele, por favor. Quem ajuda a Catiele? Quem pode abrir o microfone e falar o que seria do mundo sem comunicação? Eu acho que não necessariamente o que seria, eu acho que nem existiria, porque nós temos uma necessidade de comunicar, a gente precisa transmitir as informações, algo que está acontecendo com a gente, se a gente precisa de ajuda, o que a gente precisa fazer, então a gente necessita da comunicação para viver. Então eu acho que é algo essencial, assim, para a humanidade. Ótimo. Quem participou da reunião hoje pela manhã, do encontro com a jornalista Raquel Jacob, ela falou a respeito disso, essa necessidade, né, de falar, todos nós precisamos falar. Obrigada, Andrei. Alguém mais quer comentar? Vamos lá, então, na sequência. Então, a comunicação, como o Andrei também explicou aí, ela faz parte, né, das nossas vidas, ela se manifesta de diferentes maneiras. Veja que as diversas maneiras no caso da manifestação, né, da comunicação. Então, ela pode se comunicar de uma forma não verbal, através da fala. Então, aqui, né, o Drummond, lá no Rio de Janeiro, na praia, no Rio de Janeiro, e as pessoas sentam, conversam, né, com a estátua dele. A escrita também é uma manifestação de comunicação, os gestos. Então, são várias as formas de comunicar.
os olhares. Até hoje nós temos que ter cuidado, porque nós estamos saindo com máscara, com as máscaras, mas nós temos que ter cuidado, porque o olhar fala. Às vezes as pessoas pensam, mas a boca está escondida, mas o olho fala também. As expressões transmitem comunicação, as atitudes, os símbolos. Então, são várias, né, as formas de comunicação. Nos slides vocês irão observar, está lá exemplificado. E eu vou parar de compartilhar agora, porque eu vou pedir para que vocês falem para mim a respeito desses elementos. Então, os elementos da comunicação, como nós já comentamos, quem lembra quantos elementos são? Alguém lembra? Isso mesmo, Emily, são 6 os elementos da comunicação. Aí nós podemos... Opa, deixa eu só acentuar a palavra que ela não quer... Acentuar não, usar o... Certo, então, são 6 os elementos da comunicação, como a Emily escreveu. Então, nós temos o emissor, nós temos o receptor, nós temos a mensagem, nós temos o referente ou contexto, nós temos o canal e nós temos o código. Então, eu escrevi, estão ali os 6 elementos que foram, de acordo com o linguista russo Jakobson, são 6 os elementos da comunicação. Então, em todo o processo comunicativo, esses 6 elementos estão presentes. Eu quero que a Cecília fale para mim, defina o que é emissor, Cecília. Professora? Oi? Ah, oi. Então, emissor é quem envia, né? Informação. Ótimo, isso mesmo, é quem envia uma informação, uma mensagem. Excelente, Cecília, isso mesmo, obrigada. De nada. Emily, o que é o receptor, Emily? Você consegue falar para os colegas o que é o receptor? Como que você define um receptor? A Emily não consegue abrir o microfone, então o Gustavo. Gustavo, o que é o... Você pode escrever ali também, Emily, que daí eu falo a sua resposta. Quem é o receptor? Então, a Cecília já falou quem é o emissor. Então, nós temos também no processo comunicativo, nós temos o receptor. A Emily escreveu a quem recebe a mensagem, isso mesmo. Ele é também chamado de destinatário, é para quem se destina uma mensagem. O que é a mensagem, Gustavo? O que é uma mensagem? O Gustavo sabe? Gustavo Blecha? Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem, Gustavo? Tudo. A mensagem é aquilo que o emissor envia para o receptor. Certo, então é o conteúdo que ele pretende transmitir, isso? Isso. Ótimo, muito bem. O Gustavo Martins, para você, o que é o referente? Você sabe o que é o referente? Quem ajuda o Gustavo? Vocês sabem o que é o referente? Alguém sabe? O referente... Pode falar, Andrei. O contexto ou referente, ele pode ser entendido como o assunto que a mensagem se refere, ou seja, tudo aquilo que está relacionado a ela. Ótimo, muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos pegar um exemplo para facilitar, mas é isso que o Andrei falou. É o assunto, é aquilo que está, né, ali relacionado à mensagem. Parabéns, Andrei. Nós temos também o canal. Quem pode falar o que é o canal? Alguém sabe? O
canal, eu acredito que seja... Pode falar, Andrei. Eu acredito que seja o mais simples de todos os elementos da comunicação. É o meio de veiculação, né? É por onde a mensagem é transmitida. Isso mesmo. Então, a mensagem, ela usa, né, um meio físico. Então, como ela é levada, como o Andrei falou? A mensagem, ela pode estar em um jornal, a mensagem, ela pode estar em um folheto, em um folder, no celular também, pode ser o canal para se transmitir uma mensagem. E nós temos também o código. Quem sabe falar o que é o código? A Rebeca sabe, Rebeca? O que é o código, que é outro elemento da comunicação? O código é o sistema de sinais convencionais. Ele pode ser um exemplo de código, pode ser a língua portuguesa, a língua inglesa, os gestos, os sinais, são os códigos. Ficou claro para vocês até aqui? Então, agora alguém... Sem problemas, Rebeca. Às vezes trava, é ruim demais, né? Isso atrapalha. Eu vou projetar para vocês um folder que foi feito pelo Matheus, do primeiro A Informática, acho que é o primeiro A Informática, o Matheus. Como ele autorizou que eu compartilhasse com vocês, nós vamos falar a respeito do folder do Matheus. Então, vamos lá. Vocês estão visualizando? Alguém abre o microfone aí, por favor, e fale se estão visualizando. Estão, Andrei, Catiele? Sim, professora, tudo certo. Então, tá bom. Então, nós temos aqui o folder do Matheus. Agora, eu quero que vocês falem para mim, ele fez, ele organizou, ele aqui ainda citou, é o Matheus, é o Thales, o Matheus e a Thaís do primeiro A Informática. Então, são os 3 alunos. É porque, como foi o Matheus que mandou para mim, eu só falei Matheus, mas são eles 3. Então, eu quero que vocês observem aqui. Eu vou tentar diminuir para que vocês visualizem melhor. Então, esse aqui é o nosso trabalho do folder. Acredito que ficou pequeno para vocês aí, mas eu só quero que vocês falem para mim o seguinte. Quem é o emissor nesse cartaz aqui, nesse folder? Quem é o emissor? Quem fala? Quem é o remetente? Quem transmite a mensagem? Os próprios alunos, eles que criaram ali, eles que estão transmitindo a mensagem. Ótimo, muito bem, isso mesmo. Então, vocês observaram, no processo comunicativo há esses 6 elementos. Então, aqui, os emissores, Thales, Matheus e Thaís. Quem são os receptores, ou quem é o receptor? O público que está destinado a ler o folheto, né? As pessoas que vão recebê-lo, que têm acesso a ele. Ótimo, nesse momento somos nós, mas outras pessoas irão receber. Isso mesmo, Andrei. Depois, qual é a mensagem transmitida por esse folheto? Nós temos aqui, eles escreveram o seguinte, ajuda a salvar o mundo. Como se prevenir? Lave as mãos frequentemente, limpe objetos que tiveram contato externo, evite tocar o rosto sem os devidos cuidados, mantenha 2 metros de distância de outras pessoas, ao espirrar ou tossir, cubra com o cotovelo, mantenha os ambientes ventilados. Qual é a mensagem que eles quiseram transmitir? Qual a mensagem que os emissores quiseram transmitir aos receptores? Quem fala? Alguém quer falar? Andrei? Ótimo, a Rebeca, hoje está complicado, né, Rebeca? A minha também está assim, travou. A Emily falou que é a questão de como se prevenir, é a prevenção sobre a situação, né, que nós estamos, né, vivenciando hoje, no sentido também, né, uma outra mensagem, conscientizar os cidadãos em tempos de pandemia, o momento que nós estamos vivenciando. Ficou claro para vocês a questão da mensagem? Hoje está complexo, né, Andrei? Ficou claro para vocês o que é a mensagem?
Todos conseguiram entender? Ótimo, então nós vamos voltar lá para o cartaz de novo. Então, nós já falamos sobre 3 elementos, né? Nós falamos sobre o emissor, o receptor e a mensagem. Qual é o referente? Ou seja, qual é o assunto abordado neste folheto? Qual é o Seria assunto? a pandemia sobre o Covid-19, né? E aí, no caso, a mensagem que é transmitida é como se prevenir. Isso mesmo. Então, o assunto, né, a Covid-19, a mensagem que ela transmite é essa conscientização, como se prevenir. Ficou claro para vocês o que é a mensagem, o que é o referente? Ou vocês não entenderam, não conseguiram diferenciar? Alguém não conseguiu entender qual é a diferença entre a mensagem e o referente, ou está claro? Ótimo, então. Então, vamos para o próximo elemento. Canal. Qual é o canal utilizado para que vocês, então, qual é o meio para circular esse folheto? Qual é o Apesar canal? dele ter sido feito um folheto que geralmente os folhetos ficam para as pessoas pegarem e ler as informações, mas como a gente não pode sair distribuindo, a gente vai veicular nas mídias sociais, a gente vai colocar no Instagram, no Facebook, nos status. Então ele vai ser a intenção dele era ser veiculado fisicamente, as pessoas pegarem e lerem o panfleto, mas como a gente não pode sair para distribuir, ele vai ser veiculado nas mídias sociais. Ótimo, isso mesmo. E cada gênero textual ele tem as suas especificidades, ele tem o seu suporte, o local em que ele vai ser enviado às outras pessoas. E o Andrei deixou bem claro. Eu acredito que eu não preciso detalhar mais, porque ele esclareceu perfeitamente. Alguém está com dúvidas em relação no caso, ao canal? Então, vamos ao outro elemento. Qual o código utilizado para que essa mensagem seja compreendida? Quais são os códigos? Quais são os sinais? Vou projetar de novo. Ó. O que nós temos aqui? Como que vocês estão visualizando? Como que a mensagem foi passada para vocês? Quais os códigos que o Matheus, o Thales e a Thaís utilizaram? Qual a língua? Certo, nós temos a língua portuguesa, a Rebeca escreveu. Nós temos aqui, ó, então nós temos a língua verbal. Todas as vezes que nós temos as palavras escritas é a linguagem verbal. Todas as vezes que nós temos imagens é a linguagem não verbal. Então veja que aqui o texto ele é misto. Por quê? Nós temos a escrita e nós temos também imagens. Um texto que nós podemos falar também um texto híbrido, porque há a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Ficou claro? Alguma pergunta? Eu vou parar o compartilhamento.